Amigos do Jornal 95, hoje nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios a professora Amanda Gugel. Ela que conseguiu sensibilizar o Brasil através de um discurso muito coerente, muito justo, muito verdadeiro, este ano, quando de uma participação na Assembleia Legislativa. Infelizmente, o real ainda não aconteceu, que seria a sensibilização dos governantes. Mas o fato é que ela não para, ela esteve em Currais Novos no sábado falando sobre o PNE. Amanda Gugel, é um prazer conversar com você. Bom dia. Bom dia, Ramos. Quero agradecer a oportunidade aqui por estar no Jornal 95 e também dar o bom dia aí a todos os ouvintes. Professora Amanda Gugel, você está falando sobre o PNE, refletindo sobre essa temática. Então, a gente veio aqui para falar sobre o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, que está tramitando no Congresso Nacional. O PNE, na verdade, ele é um conjunto de metas que o governo pretende atingir para a educação ao longo de 10 anos, né? É o Plano Nacional da Educação. Então, é um plano extremamente nocivo para a educação pública, a proposta de plano nacional que existe, né, por parte do governo. É um plano que pretende tornar como política de Estado mesmo o processo de privatização da educação e, além disso, apresenta uma meta de investimento que é muito baixa, uma meta de 7% do PIB, o Produto Interno Bruto, que hoje há um investimento em média 5%, pouco menos de 5%, e o governo pretende aumentar esse investimento para 7%. E aí nós estamos com a campanha, que é a campanha dos 10% do PIB, porque a gente entende que 7% não são suficientes. O que representaria os 10% do PIB para a educação? Falando em números, assim, em reais, 10% do PIB significaria, em média, 360 bilhões de reais investidos na educação. Hoje a gente tem menos da metade disso. E chegou-se a esse percentual a partir de estudos mesmo, de técnicos, né, em economia, em educação, que fizeram um diagnóstico da situação atual da educação no Brasil e chegaram à constatação de que, se nós não tivéssemos pelo menos esse investimento, nós jamais sairíamos desse patamar de desenvolvimento da educação em que nós estamos. Então, nós estamos defendendo esse investimento, inclusive com um plebiscito, que vai até o dia 6 de dezembro. É importante que todos os ouvintes procurem em alguma escola aqui. O professor Mendes vai estar organizando o plebiscito aqui em Currais Novos. Provavelmente outros professores também se mobilizarão a partir dessa conversa nossa. E o que a gente está exigindo com esse plebiscito é a aplicação imediata de 10% do PIB e não daqui a 10 anos 7% como o governo quer. Isso viria a favorecer, por exemplo, hoje os governantes não respeitam, por exemplo, o piso. Isso viria a contribuir para isso também? Olha, não apenas esse piso que nós temos hoje, que é um piso salarial, na verdade, aviltante, né? Um piso de R$ 1.112 para uma jornada de trabalho de 40 horas. Então, a gente vê que ainda chega a ser menos de um salário mínimo, né, por 20 horas a cada vínculo que nós temos. Então, é ainda muito baixo, mas com certeza esse maior investimento na educação contribuiria não apenas com a construção de mais escolas, um número maior de vagas, mas também com a questão da estrutura das escolas e do salário dos professores, com certeza. Como as pessoas vão poder participar do plebiscito? Então, é necessário que a pessoa esteja em contato com alguém que esteja realizando o plebiscito na cidade. Aqui, como eu disse, o professor Mendes, da Escola Tristão de Barros, ele vai estar. Agora, se a pessoa puder ter uma iniciativa própria, ela pode entrar no blog da campanha, o blog oficial da campanha, que é 10% do PIB já.blogspot.com, e aí ela pode baixar o material do plebiscito, que é a ata, as cédulas, a lista de votação. E é super simples participar, basta você assinar, colocar o seu nome e um número de um documento oficial. Pode ser RG, CPF, carteira reservista, título eleitoral, qualquer um. Não precisa nem apresentar o documento, é só ter o número de cor. É muito fácil participar. Estou conversando com a professora Amanda Gugel, falando sobre 10% do PIB já. Professora Amanda Gugel, esse ano você foi considerada uma heroína pelo seu discurso, como falamos no início, coerente, alinhado. E isso fez com que a mídia voltasse para você. Repercutiu muito. Como é que você encarou isso? Como é que você viu? E o que isso pode retribuir, pode contribuir para a educação? Olha, na verdade, a minha repercussão apenas, individualmente, ela não seria capaz de nada, né? Mas, a partir do momento em que os professores se sentem, como eles dizem muitas vezes, inspirados ou estimulados a lutar em defesa da educação a partir daquela fala ou a partir do exemplo de luta que a gente dá, né, assim, de estar diariamente, cotidianamente, nas greves, nas salas de aula, defendendo uma educação pública de qualidade, aí é que a gente pode ver um resultado. Se as pessoas compreenderem
entenderem que ela faz diferença. Cada um de nós, né, quando nós nos organizamos, nós somos muito importantes na defesa da educação. Agora, uma pessoa sozinha realmente não faz muita diferença. Nem eu, nem você, Ramos, nem nenhum dos nossos colegas sozinhos. Agora, todos nós juntos, sim. Só a nossa luta coletiva é que pode mudar a nossa vida e pode mudar a qualidade da educação no Brasil, né? E em relação a isso, eu quero dizer que eu fiquei muito orgulhosa pelas lutas que foram empreendidas, né, pelos meus colegas da educação no Brasil inteiro esse ano, inclusive no Rio Grande do Norte, que fez a maior greve da história. Muito embora os resultados não tenham sido tão positivos para nossa categoria, mas é importante também que a gente saiba que essa não é uma razão para a gente desistir da luta. Ao contrário, fortalecer a luta e compreender que os governos é que são governos indiferentes às nossas demandas, às demandas dos trabalhadores e da população em geral. Professora Amanda Gugel, os políticos, deputados, os vereadores, prefeitos, eles conseguem, por exemplo, seus reajustes de uma maneira muito tranquila. Outras instituições de diversos segmentos da nossa sociedade, eles conseguem muito facilmente. E é claro também que nós temos bem mais professores do que, por exemplo, oficiais de justiça, do que deputados, do que prefeitos, governadores, enfim, tudo bem. Mas, por exemplo, você diz em outras palavras que existe dinheiro, existe condições tecnicamente comprovado que poderia se aplicar um reajuste digno e justo. Por que isso não acontece? Primeiro, eu quero dizer que existe mesmo, viu, Ramos? Existe dinheiro, sim. A prova disso é que no ano passado, quase metade do nosso orçamento, o orçamento geral da União, foi enviado para o pagamento de juros e amortização da dívida pública, certo? Então, quase metade do nosso orçamento, enquanto 2,89% apenas foi para a educação. Do orçamento desse ano, de 2011, até a metade do ano, né, até o mês de junho, já 51% de tudo do nosso orçamento também foi empregado para o pagamento da dívida. Inclusive, foi por isso que o governo realizou aquele primeiro corte de 50 bilhões de reais no início do governo e, mais recentemente, no mês de junho, também realizou um corte de mais 10 bilhões. Ou seja, 60 bilhões de reais cortados do nosso orçamento, do orçamento geral, que deveria ser revertido para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a moradia, enfim, para todos os serviços essenciais, não é? E esse dinheiro foi revertido para beneficiar os banqueiros. Então, existe dinheiro sim. O que não existe, e agora respondendo mais diretamente a pergunta, por que não é feito o investimento? Por uma questão muito óbvia. É porque não existe prioridade por parte dos governos. Nenhum governo, até hoje, muito embora todos eles tenham utilizado o mesmo discurso de que a educação seria uma prioridade, nenhum deles priorizou a educação. Nenhum deles tratou a educação como deveria, e é por isso que hoje nós nos encontramos nesse caos. Mesmo sendo a 7ª economia do mundo, em vias de atingir o patamar de 5ª economia, né, no ranking, nós continuamos com um grande número de analfabetos e ainda por cima com uma situação ainda mais grave quando se trata de negros, né? Então nós somos ainda um país racista, um país analfabeto. Essa é a verdade sobre o quadro da educação do nosso país. Professora Amanda Gugel, eu quero te agradecer a presença conosco aqui hoje. O que você acredita que poderemos ter daqui para frente para que possamos de fato parar, sensibilizar e fazer eficientemente uma parada, um acontecimento para que os governos entendessem, se tivesse comprometimento real com base em algum fato. O que você acha, o que você pensa sobre isso? Olha, na verdade não existe assim uma receita, né, ou algo pronto que diga assim, isso vai mexer no governo, isso vai chocar o governo, vai chocar a população. Nós precisaríamos pensar bastante sobre isso, né? A gente vê que algumas categorias conseguem fazer isso, os bancários, por exemplo, os operários, aquelas categorias que mexem diretamente com a economia, elas conseguem esse resultado imediato. Nós não mexemos com a economia, ao contrário, nós mexemos com aquilo que não é interesse dos governos manter funcionando bem, que é a educação. O povo educado é um povo crítico, um povo consciente, capaz de tirar do poder qualquer governo que ela entenda que não está atendendo aos seus interesses. Então, eu diria que o principal, uma estratégia, como você está dizendo, e urgente, é que nós tenhamos a capacidade de identificar nos nossos sindicatos quais são aquelas direções que estão atendendo aos interesses dos governos e não dos trabalhadores. Identificado isso aí, então nosso primeiro passo é varrer dos nossos sindicatos essas direções, as direções que não atendem aos interesses dos trabalhadores, colocar nessas direções pessoas que estejam comprometidas com os trabalhadores, independentes dos governos, direções que sejam absolutamente independentes dos governos, que não defendam os governos, porque somente assim elas
poderão defender os trabalhadores. Tendo uma direção honesta, uma direção de luta, aí nós poderemos ter muitas ideias, inclusive parar o trânsito, fazer uma greve geral, mas hoje nós não temos sequer como organizar nacionalmente um movimento, porque a nossa entidade que seria responsável por isso, que é a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é uma confederação que é governista, que faz parte da base do governo federal, então não tem como organizar mobilizações que se oponham a esse governo, né? Você não tem como conciliar esses dois interesses, porque, infelizmente, o que a nossa história tem comprovado, mostrado e comprovado é que os interesses dos governos sempre são diferentes dos interesses dos trabalhadores. Professora Amanda Gugel, para mim foi um prazer muito grande, até porque desde que eu vi o vídeo do seu discurso lá, postei no meu blog, noticiei, então nossos ouvintes aqui são sabedores, na época pelo menos alguém vai se reportar de como nós paramos e refletimos e tocamos nessa tecla e tinham realmente uma vontade, um desejo de te conhecer, de entrevistar, então foi realmente muito gratificante para mim. Muito obrigado e que você continue com essa cabeça, com essa inteligência, com essa coragem e outras pessoas possam juntar-se a você para um grande trabalho de resultado para todos nós, para a nossa sociedade. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço, muito prazer também conhecê-lo, viu, Ramos? Prazer falar aqui para os ouvintes de Currais Novos. Eu também espero que muitos lutadores venham se somar a essa nossa causa, que nós não sejamos sozinhos, né? Que não sejamos um grupo pequeno. E é isso, mais uma vez, muitíssimo obrigado por tudo, pelos elogios. Acho que nem sou tanto assim. Mas muito obrigada e principalmente obrigado pela audiência. Um beijo a todos.